Estamos aqui no Campus Atlético Associação, Roxinho, para contar um pouco da história recente desse clube, o clube que agora está despontando no nosso cenário do futebol carioca, de forma profissional. Mas em Campus, Roxinho já é conhecido há algum tempo, principalmente pelo trabalho nas categorias de base. Para falar desse assunto e outros assuntos ligados ao Roxinho, está aqui o Márcio Reinaldo, presidente do Campus Atlético, Associação. Tudo bem, Marcinho? Tudo bem. É mais conhecido como Marcinho também. É Roxinho, é Marcinho. É verdade. Um clube que é um clube de menor expressão no futebol carioca. Também chamado de clube pequeno, mas a gente carinhosamente chama de clube de menor expressão. Marcinho, você está aqui no Roxinho desde quando exatamente? Quando que você realmente assumiu a gestão aqui do Campus Atlético Associação? Seja bem-vindo ao nosso Pleno Esporte. Obrigado pelo espaço mais uma vez, Nicolas? E o carinho que vocês demonstram com a gente, Muito obrigado mais uma vez por estar aí abrindo espaço para a gente mostrar o nosso trabalho. Bom, Nicolas, assumimos aqui em 2009, com muitas dificuldades, e encontramos um clube, deplorável e mergulhado em dívidas e cheio de problemas, E a gente pontuou alguns assuntos que a gente priorizou como prioridade para a gente poder tentar sanar e resolver. Por exemplo, sabíamos que deveríamos resgatar a imagem e o crédito do clube, até porque existiam muitas dívidas trabalhistas na época e a gente tinha que sanar que o nome do clube estava no Serasa e havia até uma data de leilão. Nossa. Isso aí, a gente montou um departamento jurídico forte e fomos correr atrás dos parcelamentos via Receita Federal e entramos com um embargo para tirar essa data desse leilão que ocorria na época. Infelizmente, se a gente não se preocupasse com isso, o clube ia ser leiloado mediante as dívidas que existiam na Receita Federal. Então pontuamos isso, graças a Deus conseguimos, parcelamos muita coisa, algumas coisas a gente teve que pagar à vista e na ocasião não se tinha dinheiro, não se tinha recurso, não se tinha receita nenhuma, a gente teve que contar com o esforço nosso, de toda a diretoria, dos conselheiros, onde a gente reuniu, somou e cada um foi dando uma contribuição que estava dentro da condição. E de lá para cá nós começamos a elaborar uma montagem de uma diretoria forte, séria, para conseguir o respeito e o resgate do clube, mediante até os sócios, e conseguimos aí esse feito de conseguimos avançar dentro do cenário do futebol. Sabíamos também que todo clube que se preza tem que investir na base. A base é o que sustenta o clube, é o que sustenta, alavanca o clube futuramente. Então, começamos a buscar parcerias, conseguimos alguns parceiros à época que acreditaram em nós, na nossa credibilidade que tínhamos naquele momento, credibilidade até pessoal, e acreditou no nosso trabalho, enganjou junto com a gente e começamos a investir na categoria de base e após investirmos na categoria de base, disputando vários campeonatos, a gente imaginou que a gente já começaria a planejar a volta ao cenário do futebol profissional, Foi onde em 2013 a gente começou a ensaiar isso e recuamos, vimos que não daria, porque a marca da nossa gestão aqui é de responsabilidade, é de transparência, é de trabalho e de pé no chão. Então assim foi feito, recuamos. 2014 a mesma coisa, faltou alguns detalhes para que a gente voltasse para o cenário do futebol profissional. Foi onde em 2015 a gente se deparou com a nossa desfiliação. A gente não sabia que a gente tinha sido desfiliado em 2006,
onde pintou o Carapebus e a gente fez essa fusão, essa parceria, no qual a gente jogou a Série C, Série B e estamos jogando a Série A. Como que foi, né, essa mudança, né, de subir rapidamente, chegar à Série A na primeira fase, né, mas de fato está jogando a elite do futebol carioca, e isso mudou em relação a parcerias? Como que está hoje? Na oportunidade que a gente ingressou lá para disputar a Série C, ingressamos com desejo, com planejamento de permanecer na Série C, né? Tamanho foi o sucesso que conseguimos o acesso. Na B foi a mesma filosofia, né? Planejamos permanecer na B. Tamanho foi o sucesso que subimos para a Série A, né? E, obviamente, a imprensa do Rio, empresários, empresas, descobriu quem somos nós e, obviamente, não como deveria ser, mas a gente se aproveitou desse momento para traçar algumas parcerias, né? Efetuar algumas parcerias que deram certo, continuam dando certo, e a visibilidade hoje é outra, mas ainda, Nicolas, nosso empresariado, imagino eu que era pelo momento que passa o país, né? Está muito aquém ainda em termos de patrocínio, chegar e patrocinar, que para se fazer futebol é muito caro, né? Principalmente o futebol de Série A, Série B, Série A, é muito caro. Então requer muito investimento e a gente tem que buscar parceiros. E esses parceiros, agora na Série A, a gente imaginou que viriam em maior quantidade, mas pelo país atravessar essa fase ficou um pouco inviável. Mas a gente está dando o nosso jeito, a gente está buscando parcerias e aproveitando o espaço também, a gente faz o apelo aí para os empresários, né, da nossa cidade para que se aproxime mais da gente, nos ajude, né, que a gente só consegue tocar esse projeto com parceria. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, né? A gente conversou um pouco sobre, lá no início você recapitulou um pouco da história recente do campus, já do início da sua gestão até os dias atuais, né? Mais ou menos os dias atuais do campus. Vocês realmente investiram na base, né? Algo que muitos clubes vão exatamente na contramão disso. Querem investir no profissionalismo, mas a base em si é deixada um pouco de lado, é um pouco sacrificada. Mas o Roxinho valorizou a base, né? Não foram esquecidas as categorias de base. Com certeza, a gente continua tendo a categoria de base como prioridade, né, Nicolas? Em virtude de a gente saber que a base é que sustenta o clube, né? A base é que dá toda a sustentação futura, né, em termos de jogadores. Como a gente tem como exemplo o Santos, que é um grande fabricador de craques, também no estado do Rio de Janeiro tem uns 4 grandes também que tem essa tradição, e a gente segue esse caminho, né, que a gente entende, sabe que a base é o futuro de qualquer clube. Inclusive tem um atleta de vocês, né, formado nas categorias de base do campus, que está no Grêmio atualmente, né? Queria que você falasse um pouco dele, né? Qual é o atleta e um pouco da história dele também, que é muito bacana, né? O Roxinho é um clube que está localizado próximo a uma comunidade aqui da cidade, e também tem esse trabalho de inclusão social que é muito bacana, que a gente tanto sempre fala que o esporte é capaz de proporcionar, né? Esse trabalho de inclusão social que é muito interessante. Com certeza um dos lemas nossos aqui também, Nicolas, é formar cidadão, né? E todas as crianças que passam por aqui, né? Hoje a gente tem uma média aí de 250 a 300 crianças, somando as categorias, e a gente, né, preza isso aí. Essa também é uma filosofia que a gente tem de inclusão social, né, e de formar cidadão. E muitos desses que vêm para treinar, muitas das vezes não conseguem vingar no futebol, mas a gente pelo menos deu aquela coisa de cidadania, né? Que a base não é só base de futebol, é uma base para o cidadão, né? Para o cidadão também. Então é uma das preocupações que a gente tem também. E falando um pouco sobre o pivô, foi revelado aqui nas nossas categorias de base, fez 3 jogos no profissional, já despertou o interesse do Grêmio, que acertamos o empréstimo dele e agora foi prorrogado, porque o Grêmio tem interesse nele e pediu prorrogação
do empréstimo, né? Então a gente já deu esse pontapé inicial e já mostrou que essa coisa de você investir na base, né? Essa situação, essa teoria, essa vontade de investir na base dá resultado e já deu resultado a médio prazo. É porque o clube, né, ele também tem um poder lucrativo grande, né, quando se investe na base. Às vezes você pensa que investindo na base só tem despesa, né, porque na categoria de base você não fala só de sub-20, você fala de sub-15, sub-16, do infantil também, mas lá na frente você consegue ter esse poder lucrativo também, porque tem a Lei Pelé, né, que é muito interessante. O Roxinho já está também conseguindo, aos poucos, ter esse retorno, né, nesse sentido lucrativo, Marcinho. É cedo ainda para falar de retorno, mas essa assinalação do pivô, do interesse do Grêmio sobre o pivô, mostra que a gente está no caminho certo, né? E tem uma parceria que a gente fechou com o Superbom agora para a base, e oportunamente a gente vai ainda falar mais sobre isso, nós vamos anunciar, né? E o investimento na base não para, né, Nicolas? A gente tem isso realmente como prioridade. E Marcinho, para a garotada, né, que está aqui próxima ao Roxinho ou também da cidade mesmo, mora na Baixada, é de Campos ou até da região e que queira, né, realmente participar aqui do Roxinho, de começar nas categorias de base do clube, essa categoria de base que é muito vitoriosa, como eu comentei, como que faz, como que pode participar? É procurar nossa diretoria aqui no clube, nossa secretaria, né, nossas secretárias que estão aí sempre à disposição, ou entrar aí na nossa fanpage da categoria de base, né, Campos Atlético, categoria de base, e se inscrever aí, né, para um teste. Está à disposição, é só acessar nossas redes sociais para se inscrever, para vir ao clube aí para fazer algum tipo de teste. Agora falando mais dos dias atuais, né, no momento atual do Roxinho, né, o Roxinho está disputando a primeira fase, né, já teve alguns jogos importantes. Aonde o Roxinho está treinando nesse momento? A gente está aqui na sede, né, do Campos Atlético, pedi um pouquinho do Edmilson aqui para mostrar, né, como que está aqui a sede atual do Campos Atlético. Está nesse momento recebendo aqui um pouco de manutenção, né, a manutenção necessária, tem um funcionário ali cortando um pouco da grama atrás dos gols, atrás de um dos gols, né, do Roxinho. Mas de fato, né, agora que o campo está vazio, aquele cenário é até estranho, né, de um clube que está jogando nesse momento a Série A, mas a sede em si do Campos Atlético hoje, né, não tem trabalho de bola, né, não tem trabalho realmente de futebol. Onde que o Roxinho está treinando nesse momento, Marcinho? O profissional está treinando, né? Está treinando em Donana, às vezes em Santa Cruz, no próprio Cardoso Moreira, né? Fica oscilando. Nosso sub-20, todos os dias à tarde. Nosso sub-15, sub-17, está treinando toda manhã em Santa Cruz. E falando mais aqui um pouquinho da sede do Roxinho, o clube ganhando maiores dimensões, vocês pensam em fazer algum tipo de ampliação? Acho que dentro das possibilidades, né? Porque a área aqui territorial não favorece tanto, né, Marcinho? Não, temos planejamento sim de fazer aqui da nossa sede um CT, né? Tem até alguns esboços aí de plantas que viabilizando a gente, né, futuramente conseguir os parceiros, né, para executar. A gente vai com certeza, né, anunciar aí para toda a imprensa, mas obviamente a gente tem planejamento nesse sentido. A gente tem também uma grande prioridade agora em 2017, é restabelecer toda a sede, né, reformar toda a sede, inclusive piscinas e arquibancadas, e está dentro dos nossos planos e dos nossos objetivos para 2017. Uma pergunta aqui, hein? Pergunta de jornalista. Há alguns anos atrás, o Rio Branco tinha uma parceria com o Superbom e a possibilidade de se ter um CT lá em Guarulhos. Essa parceria com o Superbom pode alinhavar isso para o Roxinho? Não foi conversado sobre isso ainda, mas a gente não descarta, né? Porque uma grande parceria que foi feita na base, via, né, ICMS, e está se concluindo, né? E existe também essa possibilidade, né? A gente não foi conversado sobre isso ainda, mas
eu acredito que deverá ter interesse também no Superbom, com certeza. E Marcinho, seu mandato vai até quando aqui no campus agora? Final de 2017. Então tem mais uma vida longa ainda pela frente, um pouquinho, né? Até o final do ano, né? Não é tão vida longa assim. Pretende participar, né, de uma reeleição? Como que tá isso? Acredito que sim, vamos, né? Vamos estar um pouco distante ainda, mas a gente vai sentar aí com o Conselho Deliberativo e vamos ver, né, as possibilidades, as viabilidades para que se continue o trabalho ou se faça meu sucessor. Isso aí a gente vai ver, mas existe o interesse da gente continuar, de tocar mais à frente ainda o projeto, né? E vamos aguardar os acontecimentos. Desejo sorte, né? Sorte, sucesso ao Marcinho, ao Campus Atlético Associação, famoso Roxinho. A campus inteiro abraçou o Roxinho, isso que é muito bacana. A cidade, assim, em peso, tá na torcida pelo Roxinho, torcedores do Goitacás, do Americano. Até em Cardoso Moreira também, para quem não sabe, a torcida lá em Cardoso Moreira, que não via futebol há muito tempo, né, desde que o Cardoso Moreira participou da Série A, né, do Campeonato Carioca, depois. E também foi uma ascensão muito rápida na época, subiu da C para B, depois para A, e infelizmente, por conta também da dificuldade de parcerias, de parceiros, né, patrocinadores, o Cardoso Moreira teve que parar de participar de forma profissional do futebol, mas a torcida continua lá, que estava carente de ver futebol, e agora o Roxinho está levando alegria também para Cardoso Moreira, noroeste do estado. Cidade quente, hein, Marcinho? Cardoso Moreira, hein? Muito. Muito quente, né? Muito quente. Aproveitar para agradecer, né, todo o acolhimento aí da cidade, que foi muito receptiva com a gente, muito carinhosa. Agradecer lá o prefeito, o vice-prefeito, o presidente Renato Jacinto, enfim, toda a população lá de Cardoso Moreira, que tem sido muito carinhosa com a gente. Muito obrigado. O calor que a gente está passando aqui não está nem perto de Cardoso Moreira, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Marcinho, mais uma vez, pela participação aqui no nosso Pleno Esporte. Esse foi o terceiro Pleno Esporte especial. E em breve vou convidar o Marcinho no nosso programa ao vivo, que está por vir. E aí a gente vai conversar com mais calma. Você também, o Soriano, É um prazer. Falar do Roxinho, e espero que na fase principal, né, da Série A do Campeonato Carioca. Obrigado. Obrigado a todos, né? Obrigado aí ao Grupo Folha de Manhã, para a Plena TV. Obrigado a todos aí por nos dar esse espaço aí para a gente expor o nosso trabalho.